A gente vai falar agora sobre as obras no Mergulhão de Camburi, em Vitória, né? Elas entraram na fase de execução. Quem passa por ali já observou nos últimos dias que teve uma alteração no trânsito, né? Ficou com uma faixa a menos durante esse período. A prefeitura fez essa intervenção alegando que é o período de férias, então já que seria necessária, aproveitando que o fluxo geralmente diminui durante esse período de férias escolares. E conosco aqui, Gustavo Perim, que é o secretário municipal de obras da Prefeitura de Vitória, para tirar dúvidas. Portanto, se você tem alguma dúvida, envie para a gente agora no WhatsApp, no 992994297. Secretário, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte CBN. Bom dia a todos. Secretário, já começa explicando para a gente, por favor, então, como é que ficou o trânsito ali, o que foi essa última alteração que a Prefeitura fez para conseguir executar as obras do Mergulhão? Então, só deixando claro, assim, não é nova etapa, não. A última intervenção que nós fizemos, ela vai transcorrer até o final da obra no primeiro trimestre de 2025, de 2027. O que está acontecendo ali naquela rua, que quem sai da Dante Michelin, faz a conversão à direita, e tem duas faixas ali, que é da Norte-Sul, ali, na lateral do antigo Hotel Canto do Sol. Nós planejamos exatamente aquela faixa ali, onde vai ter uma parede da futura estrutura do Mergulhão. Nós temos a necessidade de fazer a estrutura, a infraestrutura, que são essas estacas que são cravadas. Então, nós planejamos que essa parede fosse executada no período de férias, né? Férias escolares, que é onde o fluxo durante o dia inteiro já é menor. E além disso, as intervenções que a gente faz por questão de segurança, porque esse equipamento, quando ele fica muito pertinho ali daquela faixa que está ali do lado do tapume, é ali que ele está cravando essa estaca, ele, na hora que está soltando, levantando essa hélice, pode ter alguns resíduos que podem atingir alguns veículos, então a gente faz um recuo depois do período de hora de pico, vamos dizer assim, a partir das 9 horas da manhã, a gente começa essa operação pontual ali, que a gente faz uma redução da via de duas passaportas naquele ponto, justamente para não ter esse sabor ali, de ter algum resíduo desse pegando nos veículos. É uma questão de segurança e planejado para esse período. Acreditamos que até o fim do período de férias, essa intervenção ali já esteja concluída e continuará com as duas faixas, assim, é isso que nós planejamos desde o início das obras, ok? Secretário, o que é essa hélice contínua aí que o senhor mencionou? Então, as estruturas de fundação, ela tem uma estaca, né? Aí você tem diversos métodos de cravação. A estaca hélice, ela tem a característica de não ter vibração, né? Diferente daquelas estruturas que você tem um martelo cravando, ela é uma hélice que ela vai injetando o concreto. Então, perfura o solo e deixa moldado essa estaca, e ali depois é colocado na estrutura de armadura para ela ficar suportando a futura parede que vai dar a estrutura do nosso mergulhão. Então, essa opção, justamente para não ter nenhum problema de vibração, a gente optou por essa técnica. Então, chama-se hélice contínua monitorada, o tipo de estaca. Entendeu? Secretário, eu passo por ali regularmente e tem os tapumes, então a gente não consegue acompanhar, não consegue ver o que está acontecendo ali por trás. Em que pé está essa obra? Já estão fazendo as escavações? Já está... como é que está por ali? Então, está numa fase que tem diversas frentes, né? A partir do momento que conseguimos fazer todas as retiradas de interferências, nós relocamos estruturas de água, de esgoto, de gás, e fizemos todos esses preparos de recuos dos tapumes. Então, toda a área, vamos dizer assim, destinada à execução do mergulhão, ela está liberada. Então, tem frente de trabalho na infraestrutura, já estamos fazendo as paredes, a parte das vias já estão conformadas. A gente fala que a obra está naquele estágio que tem todas as frentes trabalhando, drenagem trabalhando, isso para mantermos o cronograma de entrega até o primeiro trimestre de 2027. Então, a obra atinge aquele grau de várias frentes de trabalho. Essa estrutura de fundação, a gente acredita que ainda até o final do mês ela já se encerre, e aí serão só as escavações, construções das paredes, onde vamos ver a conformação de toda aquela estrutura que a gente chama de mergulhão. Então, o cronograma prevê
essa primeira entrega para 2027, correto? Consegui ouvir bem? Exatamente. O cronograma é da entrega de todo o sistema até o fim do primeiro trimestre de 2027, por isso final de março. Então, final de março, o mergulhão estaria pronto. Todo ele pronto, todo acabado. Alguma outra alteração está prevista nesse trânsito, no fluxo por ali, nos próximos meses até a conclusão? Não, então, como eu coloco aqui, a gente sempre teve uma diretriz, assim, a nossa prefeita Cris Amorim também reiterou. A gente sabe que ali, Jardim Camburi, é o maior bairro de Vitória, o maior bairro do estado. A gente sabe que o fluxo ali é grande, então todo o planejamento que nós fizemos foi em função de deixarmos sempre 2 vias em todos os sentidos. Então, quem sai de Jardim Camburi vai no sentido centro de Vitória, passando Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Campo, ele tem que fazer aquele contorno, e nós deixamos sempre 2 faixas. Quem está saindo de Jardim Camburi no sentido centro de Vitória, quem está vindo da praia com sentido serra, também tem 2 faixas. Quem desce da serra e acessa a Dante Michelini, ali pela Norte-Sul, também tem 2 faixas. Então, esse sempre foi o princípio que a gente colocou de planejamento. Isso está sendo mantido e vai ser mantido até o final da obra. Nós já chegamos, como eu falei, nas intervenções que já dão a possibilidade de se atacar todas as frentes de trabalho que a gente pretende para entregarmos ali no primeiro trimestre. Então, hoje está tudo liberado e não temos nenhuma programação de intervir, diminuindo esse programa de 2 faixas, entendeu? Alguma intervenção, a gente pode, de repente, liberar uma faixa já definitiva mais à frente para fazer alguma operação, mas melhor. A gente vai sempre entregar alguma etapa, mas nunca prejudicando o fluxo, sempre melhorando o fluxo. Secretário, como eu disse, como tem tapumes ali, fica difícil para a gente visualizar como é que está o andamento das obras. E aí, semana passada, um ouvinte nos enviou uma mensagem dizendo que ele não costuma ver operários ali. Como é que esse trabalho tem sido feito? Ele tem sido feito em horários alternativos? Tem sido feito ao longo de todo o dia? Tem muita gente trabalhando? Olha, você está trabalhando, inclusive, sábados, quando necessita de fazer essas intervenções em horários alternativos. Eu convido ao ouvinte até fazer uma visita logo, o canteiro ali, ele está disponível, programando, a gente mostra. Temos mais de 75 operários diretos, fora os indiretos, operadores de máquinas, equipamentos. A obra está andando com força total, perfeito? Tá certo. Tem uma pergunta de um ouvinte, Patrícia? Isso. Secretário, bom dia. Bom dia. O ouvinte Renato está perguntando o seguinte, ele continua assim meio sem saber como é que efetivamente o mergulhão vai beneficiar o pessoal de Vitória de Jardim Camburi. Ele acha que vai ficar beneficiando só os moradores da Serra. Na visão dele, não tem muito sentido fazer uma obra, né, em Vitória para ajudar outro município. O ouvinte Renato está questionando aqui. Ele entende que o problema nunca foi o cruzamento da Norte-Sul com a Dante Michelini, mas sim o engarrafamento da Dante Michelini provocado pelos semáforos. E isso vai até o Clube dos Oficiais, do Clube dos Oficiais até a região de Jardim Camburi. Se o mergulhão ficar pronto, as retenções da Dante Michelini vão continuar por conta dos sinais de trânsito na altura e não vai ter mergulhão que dê solução para esse problema. O senhor pode ajudar o nosso ouvinte a entender melhor essa configuração e o que efetivamente esses tempos semafóricos podem fazer? Exato. Ali é identificado que tem uma retenção justamente pela quantidade de semáforos que havia para quem está saindo de Jardim Camburi em cruzamento com quem está vindo da Norte-Sul. Então, esses cruzamentos, à medida que há um crescimento de empreendimentos ali ao longo da Norte-Sul, a própria Serra, você faz esses estudos e está fazendo uma previsão que daqui a 10 anos, 15 anos, esse fluxo não vai ter semáforo que trabalhando em nível, né, que é no nível aqui, né, no mesmo nível de tanto veículo que sai de Anhangabaú que cruza com quem está indo de Vitória, cruzando Serra, então são cruzamentos em nível. A quantidade de veículos que a gente já projeta para esse crescimento, olha só, a gente fez esse projeto em 2022, ainda não tínhamos informação daquela via que a Serra está construindo, ligando diretamente, né, ali por volta ali daquele do condomínio de por trás para Norte-Sul, fazendo uma via expressa.
empreendimentos ao longo da Norte Sul que já se estão consolidando ali perto da área do aeroporto, vários empreendimentos que estão se consolidando. Isso gera um crescimento e, consequentemente, um aumento de fluxo de veículos, e essas intervenções são necessárias, porque senão não vai ter uma retenção ali, vai ter retenção em vários pontos. Com relação ao que o ouvinte coloca, isso já está sendo trabalhado, quer dizer, ali foi identificado como ponto crítico. O nosso planejamento é novas intervenções, não sei se faremos, do ponto de vista, outro mergulhão ali no cruzamento da Simonada com a Dante Michelini. Existe também alguns empreendimentos que estão sendo planejados naquela área ali do aeroporto, de repente vão ter alguma ação que vai mitigar esses efeitos. Esse investimento nos controladores de trânsito inteligentes, justamente para dar essas ondas verdes nesses principais corredores, só o fato de tirarmos essa semaforização de quem está saindo de Jardim Camburi com sentido, vamos dizer, Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto, você já ter condição de criar essas ondas verdes, entendeu? Então, isso tudo é no sentido de melhorar o fluxo. E a gente não pode desprezar esses fluxos que vêm de outros municípios. Nós estamos aqui em Vitória, que eu não vou fazer uma intervenção que melhore a vida de quem está em Jardim Camburi. Ô, secretário, Quem fica retido com esse aumento de fluxo de outros municípios é o morador de Vitória. Então, está pensando também no morador de Vitória, claro que beneficia, de um modo geral, a grande Vitória. secretário, se o senhor diz que a intenção é criar uma via expressa, né, que é para quem não está tão habituado, né, mas em cidades como São Paulo, no Rio de Janeiro, existem as vias expressas onde basicamente não se entra dentro do bairro, né, se passa direto para poder criar um fluxo contínuo e conseguir dar um fluxo maior para o trânsito que vem em direção, por exemplo, então nesse caso, da Serra para Vitória. Está prevista alguma mudança no trânsito, nos acessos para Jardim Camburi, especialmente na avenida no sentido Serra, tem aquelas entradas para o bairro, algumas são fechadas, outras tiveram inclusive uma liberação nos últimos anos. Está previsto mais alguma mudança por ali? Exatamente. Esses estudos já estão sendo realizados pela Secretaria de Trânsito, eles já estão simulando o efeito desse novo viário, e a intenção é estudar justamente essas entradas que estão fechadas, né, que está ali da Norte-Sul à direita, fazer aqueles binários, né, uma entra, uma sai, justamente para melhorar, provocar novos acessos a Jardim Camburi. Porque quem vai agora passar por cima ali, por baixo do mergulhão com sentido norte-sul, vai ter novas alternativas de acessar ao bairro Jardim Camburi. Que já que não vai haver essa semaforização de quem está vindo a Dante Michelini, hoje, preferencialmente, se faz a conversão na Carlos Martins. Sim. E dali da Carlos Martins se irradia para dentro do bairro. Porque muitas das vezes, a própria Norte-Sul tem a retenção, o condutor ele opta por fazer aquele caminho já tradicional. Então, essas alternativas já estão sendo estudadas justamente para melhorar os acessos ao bairro, tanto de entrada quanto de saída. Secretário, eu agradeço a sua entrevista, ela ajudou muito a esclarecer então sobre o andamento das obras do Mergulhão.